Questão 6. Considerando-se as informações de figuras apresentadas no texto, a distância horizontal D em metros percorrida pelo motociclista arremessado é... Vamos calcular a distância horizontal, que é o alcance. Vamos precisar desta informação para resolver a questão. Isto aqui é uma equação do segundo grau, é a forma de uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c que é igual a zero. E na sexta questão eu vou encontrar esta equação, aí você deve comparar, fazer uma comparação. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui tv, que é o tempo de voo ao quadrado. Quem é que está do ladinho do x ao quadrado? É o a, e aqui quem é? O menos 5. Então, nesse caso, o a é o menos 5. E aqui temos o x e aqui só o tv. Não está elevado ao quadrado, não está elevado ao quadrado. E quem é que está do ladinho do x é o b. Neste caso aqui o b está sendo o 10 raiz de 2. E depois o c, que não está acompanhado de x. Quem é que aqui não está acompanhado de x? É o 1. Então no caso o c é 1. Para resolver uma equação do segundo grau você pode utilizar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? O b é 10 raiz de 2. E o a, menos 5. E o c é 1. E depois a fórmula de Bhaskara. Aí fala que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu vou encontrar aqui, dividido por 2 vezes o a que aqui é menos 5. E aqui estão as informações, a figura, e sabemos que Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo, V0y é V vezes o seno do ângulo. A questão falou que o cosseno é de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45, pelaquela tabela que eu apresentei agora na aula anterior, sabemos também que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E a gravidade é 10. Vamos fazer as substituições agora. Eu quero encontrar a distância D. E esta distância D é no eixo X. Então eu vou utilizar a equação do eixo X, que neste caso é o movimento retilíneo uniforme. Aí vai ficar o D, que é igual a V, vezes o T, que é o tempo. Mas como é no eixo X, vai ficar Vx, vezes o TV, que é o tempo que o corpo passou voando. Quem é o Vx? Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo. Vai ficar V vezes o cosseno, que o ângulo agora, neste caso, é 45. Aí vezes o TV. Quem é o V? O V é a velocidade aqui, 20. Então, vou colocar 20. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aí vezes o TV. 20 dividido por 2, 10. Aí vezes a raiz de 2 vezes o TV, que é o tempo de voo. E aí vou colocar 10 vezes a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4 vezes o TV. Agora vou multiplicar 10 vezes 1,4. Para multiplicar por 10, você pega a vírgula e só faz andar uma casa para a direita. Então vai ficar 14 aqui. 14 vezes o TV. A partir daqui eu não posso mais continuar calculando porque eu preciso do tempo de voo. Aí então eu vou utilizar as equações do eixo Y para encontrar o tempo de voo e depois volto para terminar de resolver esta equação. No eixo Y o movimento é variado. E eu coloquei aqui esta equação, que ela é do movimento variado que nós já vimos. Você deve perceber que o corpo partiu daqui, de 1 metro de altura. Então esta altura é a inicial. Aí ele foi e parou aqui. Esta aqui é a altura final, que neste caso é 0. Aqui a altura final, 0. E a inicial, 1. Eu vou substituir na equação. O h final é 0, o h inicial é 1. Aí mais... a velocidade inicial no eixo Y, já vimos, é V vezes o seno do ângulo, que é 45, vezes o T. Mas o T agora é o TV, porque é o tempo que o corpo passou voando. Aí por isso que eu coloquei aqui TV, menos, a gravidade é 10, o T é o TV também, ao quadrado dividido por 2. Aí vai ficar 0, 1... mais o V. Quem é o V? O V é a velocidade, que é 20. Esta aqui, ó, esta velocidade. Aí, então, vou substituir aqui o seno de 45, a raiz de 2 sobre 2, vezes o TV, aí 10 dividido por 2, 5, vezes o TV ao quadrado. 0 é igual a 1 mais 20 dividido por 2, 10. Aí, vezes a raiz de 2, vezes TV, menos 5 TV ao quadrado. E agora eu vou só organizar a equação. Coloquei este termo aqui na frente. Deixei este do meio aqui normalmente. E este 1 coloquei aqui, que é igual a 0. Aí organizei a equação do segundo grau. Foi esta equação que eu apresentei agora há pouco aí. Vou calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac.
Quem é o B? O B é quem está pertinho do TV aqui, que é 10 raiz de 2. Então, coloquei aqui, está elevado ao quadrado, aí menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é o menos 5, vezes o C, que o C é 1. E vou fazer aqui, 10 ao quadrado é 100. E raiz de 2 ao quadrado, o resultado é 2. Então, vai ficar aqui 100 vezes 2 é 200. Mais, menos com menos, mais. Aí vai ficar 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 é o próprio 20. Então, a soma aqui vai ficar, 200 mais 20 é 220. Aí encontrei o valor do delta. E vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Veja que aqui eu não coloquei o x. Por que eu não coloquei x? É porque agora aqui na equação o que nós temos não é um x, é o TV. É como se este TV, na verdade este TV está aqui representando o x, né? Aí vai ficar aqui TV, que é igual a menos B, ó, menos o B é 10 raiz de 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que já sabemos que o delta é 220, dividido por 2 vezes o A, que é menos 5. Aí vai continuar. TV, que é igual a menos 10, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, mais ou menos, a raiz quadrada de 220 é aproximadamente 14,8, dividido por 2 vezes 5, 10, com sinal negativo. Vou multiplicar 10 vezes 1,4, que vai ficar 14, com sinal negativo, mais ou menos 14,8 sobre menos 10. E vou fazer uma continha com sinal positivo e outra com sinal negativo. Então vai ficar aqui menos 14 mais 14,8. O resultado desta operação é 0,8. Aí dividido por menos 10. E esta primeira continha eu vou representar por T'. Aí vai ficar aqui o resultado desta divisão é 0,08 com sinal negativo. Aí então não serve como resposta para a gente. Agora a outra continha eu vou fazer e vou representar aqui, ó, T'. Aí vai ficar TV, que é igual, agora com sinal de menos, menos 14 menos 14,8. O resultado disso é menos 28,8. Aí vou dividir por menos 10. E para dividir por 10 é só andar com a vírgula uma casa para a direita. Então a vírgula vai ficar bem aqui, vai ficar 2,88, que é o que está aqui. E fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais, fica positivo. Como isto é um tempo, a unidade é segundo. Pronto, agora encontrei o tempo de voo, que é 2,88 segundos. E vou voltar e terminar de resolver a equação. Aqui a distância é 14 vezes o tempo de voo, que é 2,88 segundos. O resultado desta multiplicação está aqui, 40,32. Como D é uma distância, a unidade é metros. Aí então vamos marcar a letra A, que indica que é superior a 40. Veja, encontramos 40,32, então é um pouco superior a 40. Então a distância horizontal D em metros, a letra A, superior a 40. Você também poderia ter encontrado a resposta de outra forma. Por exemplo, a questão cobrou esta distância D, mas você poderia ter encontrado esta distância menor, que eu representei por D, que é uma letra minúscula. Então eu vou colocar esta equação, e onde está o A, que no caso é este D aqui maiúsculo, eu vou colocar o Dzinho. Aí vai ficar Vx. Vx é V vezes o cosseno do ângulo, 45, vezes o TV. E o V é 20, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, vezes o TV. Aí vai ficar 20 dividido por 2, 10, vezes raiz de 2 vezes o TV. Aí a partir daqui eu vou utilizar a equação lá do eixo Y para encontrar o tempo de voo. Eu volto para terminar de resolver esta equação. E vou encontrar, lembre bem, esta distância, não esta. Aí eu vou utilizar esta equação do eixo Y e vou falar que a velocidade final aqui do eixo Y é 0 aqui na altura máxima. Mas quando eu adoto que esta velocidade é 0 aqui na altura máxima, o tempo aqui que eu vou encontrar não é o tempo de voo, este tempo de voo aqui. Não, agora é o tempo de subida, por isso que eu coloquei TS. É só você perceber. Se eu estou considerando que esta velocidade, que se eu estou usando esta velocidade, então o tempo que eu vou encontrar é o tempo que o corpo leva só para subir até aqui. Por isso que aqui está o TS. E vou
pegar este termo que está negativo, colocar aqui na frente com sinal positivo. E do outro lado da igualdade vai ficar só o V0y, que já sabemos, é V vezes o seno do ângulo. Vai ficar aqui a gravidade 10, o tempo de subida, que é igual ao V, que é 20, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Eu vou colocar aqui 10 vezes o tempo de subida, que é igual a 20 dividido por 2, 10, vezes a raiz de 2. Vou passar o 10 dividindo, vai ficar aqui, é só cancelar 10 com 10, e ficou que o tempo de subida é igual a raiz de 2. No caso aqui é segundo, né? Unidade de tempo. Então eu encontrei o tempo de subida, mas eu quero o tempo de voo. E o que é o tempo de voo? O tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, porque o tempo que o corpo leva a subir é igual ao tempo que ele leva para descer. Então o tempo de voo total é 2 vezes o tempo de subida. É o que está escrito aqui. O TV é igual a 2 vezes o tempo de subida. Aí vou colocar aqui o 12 e o tempo de subida. Como o tempo de subida é raiz de 2, eu vou colocar aqui raiz de 2. Aí, então tem o tempo de voo total, né, que é 2 vezes... Total não, daqui até aqui, desta posição. 2 vezes raiz de 2. Aí vou voltar aqui e terminar de resolver a equação. Vai ficar aqui 10 raiz de 2. E onde está TV eu vou colocar 2 vezes raiz de 2. Eu vou fazer 2 vezes 10, 20. E raiz de 2 vezes raiz de 2, o resultado dessa multiplicação é o próprio 2. Aí vai ficar 2 vezes 20, 40. A unidade de distância é metro. Então, esta distância aqui menor é 40. Se esta distância é 40, significa que esta distância maior que a questão cobrou é superior a 40. Esta questão é do CESP, mas não foi cobrada na prova da PRF. As questões da prova da PRF, vamos resolver daqui a pouco, lá no final do curso. Você vai perceber que elas são até mais fáceis do que esta questão.